Finite Fields é um ramo da matemática encontrado em algoritmos de criptografia. Um exemplo famoso do uso de Finite Fields está na implementação do Bitcoin. Um field ou um campo é um conjunto com a implementação de adição, subtração, multiplicação e divisão. Como o próprio nome indica, a ideia é tornar esse conjunto finito. No nosso exemplo, nós vamos definir um número primo como o valor máximo para o nosso conjunto. A implementação das 4 operações básicas vai utilizar a operação mod para manter os valores que ocupam o conjunto abaixo do valor máximo, definido pelo número primo que escolhermos. Isso soa mais complicado do que a própria implementação, que não passa de algumas poucas linhas de código. Em Kotlin, nós podemos utilizar uma data class para representar um elemento que pertence a um finite field. Nós vamos chamar essa classe de field element. Bem, então nós podemos implementar a nossa classe. E o valor n define o número que pertence ao conjunto, e o valor p é um valor primo que define o valor máximo possível no conjunto. O valor n deve ser maior do que 0 e menor do que p. Nós utilizamos a classe BigInteger para representar valores maiores do que 64 bits, que são valores comuns em criptografia. Um dos problemas na nossa classe FieldElement é que não conseguimos expor, através do type system que Kotlin provê, as condições de que n deve ser maior do que 0 e, além disso, de que p deve ser maior do que n. Normalmente nós implementaríamos uma função para construir uma instância de FieldElement, onde o tipo de retorno indicaria que a construção pode falhar. Mas hoje nós vamos tomar um atalho e vamos levantar uma exception se os valores para construir um FieldElement quebrarem nosso contrato. Então tirem as crianças da sala e nós vamos adicionar uma assertion. Então n tem que ser maior do que 0 e n tem que ser menor do que p. Bem, então agora a gente pode implementar as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. E vamos começar pela soma. Então a gente pode utilizar um operator de soma que é plus. E nós vamos fazer uma assertion para que os valores p seja o mesmo valor dos dois lados da expressão. E a soma é um novo elemento FieldElement. Com mod p e o mesmo valor p. Então, novamente, a gente se depara com o problema de que, ao somar dois valores de FieldElement, de que o valor primo p tem o mesmo valor dos dois lados da expressão. E nós poderíamos mudar o tipo do valor que retornamos para representar a possibilidade de erro, por exemplo, utilizando uma estrutura como either. Mas na nossa implementação nós vamos continuar a heresia de introduzir funções que não são seguras no nosso código. As outras operações seguem sem muitas novidades, né? Então a gente pode fazer o mesmo para subtração. Então a ideia é a mesma, mas aqui a gente faz a subtração. E de forma muito similar, a gente pode implementar multiplicação.
E novamente aqui a gente faz a multiplicação. Bem, quanto à divisão, a gente vai explorar o Little Theorem do Fermat para optimizar o código. Nós vamos utilizar a mesma assertion. Então isso é uma optimização. Então nós podemos escrever um teste para exemplificar como usar a nossa classe. Então vamos escrever um teste para a soma. E a gente pode começar criando o valor primo. Então, vamos utilizar o valor 7 e a extension function que Kotlin provê para criar o big integer. Agora a gente pode escrever o primeiro field element, vamos supor 1, com o valor máximo de 7, e o segundo número vai ser, por exemplo, 2, também com o valor primo máximo 7. Então finalmente a soma. E a gente pode rodar uma assertion e a gente espera que o valor seja 3. Então se a gente rodar o nosso teste, faltou um import aqui, tem um typo, então vamos tentar novamente. Ok, então parece que o teste passou. E no nosso exemplo ele não difere da soma de inteiros que estamos acostumados. Então vamos utilizar um valor em que a soma ultrapasse o valor 7, né, o valor primo 7. Então se a gente substituir 2 por 6, por exemplo, a gente espera que a soma seja 0. Então agora o teste passou. E à primeira vista a soma não é intuitiva, uma vez que 1 mais 6 é igual a 0 em finite fields, né? Quando o nosso valor máximo primo é 7. Mas a ideia é que o valor não pode ser igual ou maior ao número primo, que aqui no caso é 7. Então a nossa implementação, utilizar mod, faz com que a soma funcione como a soma de horas em um relógio de 12 horas. As outras operações funcionam de forma similar. Existem duas ideias por trás do vídeo de hoje. A primeira ideia foi introduzir Finite Fields, que é um conceito que pretendo desenvolver mais a fundo em vídeos futuros para construir uma biblioteca de criptografia. E a segunda ideia do vídeo foi mostrar um problema de type systems que pode ser resolvido utilizando dependent types. Então nos próximos vídeos nós vamos explorar um pouco mais o assunto. Bem, por hoje é isso e até a próxima.